Opa, tudo bem, galera? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para gravar mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o continente americano, tá? São aquelas dicas para vocês poderem estudar para a prova. A aula vai ser bem resumida e dividida em 3 etapas. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar apenas com a América do Norte. Bom, a gente vai fazer um geralzão, né, sobre o continente americano, que é o nosso foco de estudos, tá bom? O continente americano é o segundo maior do planeta. Possui uma área de 42.560.270 km². Como eu já mencionei, é o segundo maior da Terra. Ocupa aproximadamente 28% das terras emersas. Fica atrás apenas do continente asiático. Também é o maior no sentido vertical, no sentido norte-sul. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, vocês vão perceber que o continente americano ele se desloca desde o Polo Norte, no extremo do Ártico, até as imediações, assim, a segunda metade do hemisfério sul, já quase próximo da Antártida, né? Ok? Bom, podemos regionalizar o continente americano em 2 grandes regiões, a América Latina e a América Anglo-Saxônica. A América Latina é uma região da América onde são faladas primordialmente línguas derivadas do latim, para ser mais específico, do latim romano, particularmente o espanhol e o português, e ocasionalmente o francês. A América Latina compreende a quase totalidade da América do Sul e Central do continente. Também tem outra característica aqui na América Latina que a gente vai voltar a conversar um pouco mais para frente, né? Quase todos os países da América Latina, aqueles que vocês estão vendo aqui no segundo globo, né, sofreram uma colônia de exploração. Aliás, praticamente todos eles, né? Tem também a influência religiosa, que é o catolicismo, né? A América Anglo-Saxônica refere-se aos países do continente americano que têm como principal idioma o inglês, que também possuem laços históricos, étnicos, linguísticos e culturais com o Reino Unido. Bom, se vocês observarem, só tem 2 países que fazem parte da América Anglo-Saxônica, que é o Canadá e os Estados Unidos, como vocês podem ver aqui no primeiro grupo. Na verdade, a palavra anglo-saxônica deriva da língua, o inglês, né, que é uma língua oriunda dos povos saxões da Europa, né? Mas também tem um contexto cultural. Esses 2 países, assim, via de regra, né, sofreram uma colônia de povoamento, o que denota uma certa característica para essa região. É claro que tem lá suas exceções. A parte sul dos Estados Unidos também foi explorada no começo de sua colonização. Bom, aqui está a localização geográfica do continente americano. Ele é subdividido, né, em 3 subcontinentes: América do Norte, América Central e América do Sul. E aqui a divisão socioeconômica, né? Estados Unidos e Canadá, que é a América Anglo-Saxônica, e os demais países, tá, fazendo parte da América Latina. Geograficamente, a América é dividida por 2 grandes porções de terra, a América do Norte e a América do Sul, unidos por uma estreita faixa de terra denominada de istmo, ou América Central. Então, olha só, tem uma grande faixa de terra, né? Vocês podem observar que nesse mapa, a Groenlândia também está incluída como parte da América do Norte, a maior ilha do mundo. Em muitos materiais ela vem incluída também, só que culturalmente e socioeconomicamente não, tá? Então não vai cair nenhuma prova, nenhum concurso, tal, a Groenlândia como fazendo parte do continente americano, até porque ela é uma ilha que pertence ao continente europeu, a Dinamarca. Olha só, aqui vocês podem observar, tá? México, Estados Unidos e Canadá faz parte de uma grande porção de terra que fica no hemisfério norte, e a América do Sul, olha só, faz parte de uma grande porção de terra que fica no hemisfério sul. Esse pequeno istmo aqui, ó, de 7 países que liga do México até a Colômbia, né? Guatemala, Belize, até o Panamá na Colômbia, né? E tem também mais outros 13 países, são conjuntos de ilhas, que é a América caribenha ou insular,
né, que fica no Mar do Caribe. Então, esse pequeno istmo aqui liga as duas grandes faixas de terra. Vamos falar agora dos aspectos físicos. O continente americano está situado dentro de todas as zonas climáticas da Terra, a polar, tropical e temperada, com exceção da zona polar antártica. Já comentei com vocês, bem no comecinho, que não chegava até a Antártida, mas bem próximo a ela. Tá? Os oceanos que banham o continente são, a oeste, o Oceano Pacífico, a leste, o Atlântico e ao norte, o Oceano Glacial Ártico. Vamos observar aqui no mapa. Essa parte vermelha que vocês estão vendo é a zona tropical. Nosso país, o Brasil, está localizado entre os dois trópicos, por isso é um país tropical. Os países da América Central, parte do México, né, todos eles fazem parte da zona tropical. Em verde, né, são os países da zona temperada. Por assim dizer, aqui no nosso país, né, a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que recebe o clima subtropical, né, ele está localizado na zona temperada do sul. Assim como todos os Estados Unidos, parte do Canadá, parte do México, também está localizado na zona temperada. Vamos falar agora um pouquinho sobre a geologia e relevo. Logo nesse primeiro mapa, vocês podem perceber que a América do Norte, esse aqui é o mapa da América do Norte, né, possui uma extensa cadeia montanhosa que vai desde o Alasca até o México. São as montanhas rochosas dos Estados Unidos, né, a terceira maior cadeia de montanhas do mundo depois da Ásia. Tá? Aqui ficam os Montes Apalaches, ok? Vamos falar um pouquinho sobre eles. A oeste, encontramos um relevo bastante acidentado e encontramos as maiores altitudes, relacionada a dobramentos recentes. Esta é uma região geologicamente estável, apresentando abalos sísmicos e fenômenos vulcânicos, como os geysers e os vulcões. À medida que nos deslocamos ao leste, as altitudes vão diminuindo até atingirmos a planície central, que foi formada por um processo de deposição de sedimentos. Avançando em direção ao leste, as altitudes aumentam novamente e temos os Montes Apalaches, formando os dobramentos antigos, ou seja, montanhas que sofreram com o processo de erosão e possuem altitudes médias e baixas. Após ultrapassar essas elevações apalachianas, veremos uma planície litorânea, banhada pelo Oceano Atlântico. Vamos voltar naquele mapa, olha só. Então, a oeste nós temos uma cadeia de montanhas recentes, que são as montanhas rochosas, como eu já comentei com vocês. Como faz parte de dobramentos modernos, né, é possível encontrar várias áreas de instabilidades, inclusive com geysers, que são aqueles fossos de água muito quente que fica entrando em vapor o tempo todo. Tá? Outra questão também é aqui, ó, os Montes Apalaches, onde começou a colonização dos Estados Unidos. Outro ponto de destaque é essa parte central, que são as planícies centrais dos Estados Unidos, é onde ficam os cotton belts, os cinturões agrícolas, né? E aqui as planícies centrais. Ok, no Canadá encontramos uma grande quantidade de lagos, originado pelo aquecimento gradual das temperaturas e o derretimento das geleiras. Porém, no extremo norte, os rios mantêm-se congelados. No oeste dos Estados Unidos, encontramos o Rio Colorado e o internacionalmente conhecido Grand Canyon. Vários rios nos Estados Unidos têm suas nascentes nas montanhas rochosas e correm em direção à planície central, desaguando no Golfo do México. O transporte hidroviário é um importante meio de integração entre as economias canadenses e estadunidenses, pois reduz o custo do deslocamento de produtos comercializados. Essas imagens demonstram bem o texto que eu acabei de ler para vocês. Tá? Olha só, isso aqui é a imagem do Grand Canyon, com o Rio Colorado abaixo. Tá vendo? Olha só, muito bacana, né? É internacionalmente conhecido, é um ponto turístico muito bonito, né? Muito utilizado como meio de transporte. Vamos falar agora de clima. O continente americano tem todos os tipos de clima possíveis e conhecidos.
tá? Vou falar rapidamente sobre cada um deles. Clima polar. Temperaturas muito baixas ao longo do ano, 10 graus no verão, chegando a menos 10 graus no inverno. Aqui eu estou sendo muito generoso, tá? No clima polar a temperatura pode chegar a 70 graus negativos. Verões curtos, o gelo recobre a superfície por cerca de 9 meses durante o ano. O bioma predominante é a tundra, composta por musgos e líquens. Animais característicos dessa região: ursos, lobos, antílopes, entre outros. Baixa concentração da população, um lugar muito frio, né? Aqui, ó, nessa região onde vocês estão vendo, predomina a tundra, não tem árvores, é tudo muito frio, o solo é do tipo permafrost, né? O clima frio ou subpolar ocupa parte do território do Canadá e também o norte dos Estados Unidos. Possui baixas temperaturas e elevadas amplitudes térmicas. Paisagem vegetal composta por florestas boreais, composta por coníferas. Olha, esse tipo de vegetação é muito fácil de identificar, porque as árvores têm todo o formato de cones, está vendo? O formato de árvore de Natal, né? É fácil de identificar. São pinheiros, são coníferas, abetos, né? Essas árvores são muito exploradas, principalmente no Canadá, pelas indústrias de papel e celulose. Clima temperado é onde tem também as florestas temperadas, tá? Essa floresta exótica, que vai mudando a cor das flores durante as estações do ano. Apresenta as 4 estações do ano bem definidas, com invernos frios e verões quentes. Possui 2 variações: o temperado oceânico, fica próximo do oceano ou Pacífico ou Atlântico, né? Devido às brisas que vêm do oceano, né? Possuem maiores índices pluviométricos, chove mais. O temperado continental, maior rigores climáticos e amplitudes térmicas, fica bem na parte central, né? Mais dentro do continente, tá? Como eu já citei, né? Encontra-se a floresta temperada. Árvores de folhas caducas ou árvores caducifólias quer dizer o seguinte, pessoal. Essas árvores que vocês estão vendo aqui nas imagens, quando vai tendo a transição entre o outono e o inverno, as árvores vão perdendo as folhas. É uma técnica de defesa da árvore, né, para que ela consiga sobreviver ao inverno, tá? Clima semiárido e desértico. Montanhas das regiões impedem que os ventos úmidos provenientes do oceano cheguem aos planaltos entre as montanhas. Possuem baixos índices pluviométricos e as temperaturas oscilam entre 30 graus no verão e 10 graus no inverno. Vegetação formada pelas estepes e desérticas compostas por plantas xerófilas. Na verdade é um deserto, né? Fica na região leste das montanhas rochosas. Pelo fato de ser uma cadeia montanhosa, impede as brisas marítimas, aquela parte mais úmida, de chegar até essa região. Por isso foi se formando o deserto, tá? É pequeno, não é tão extenso assim, mas ainda assim existem, tá? E nessa região, o tipo de vegetação, como é semideserto, apresenta as estepes, né? Com plantas xerófilas, cactáceas, como vocês estão vendo aqui nas imagens. Okay? Tem também o clima subtropical. Esse clima apresenta temperaturas amenas durante o inverno e verões bastante quentes. Ocorre o fenômeno dos furacões, formado pelas diferenças de pressão entre os oceanos e as camadas mais altas da atmosfera. Nessa região dos climas tropicais, bem ali no comecinho da parte sul dos Estados Unidos, ou entre o México e os Estados Unidos, é a região que mais acontece os vulcões. Também ocorrem os tornados. São formados por nuvens, cúmulos nimbus, que giram de forma rápida sobre os centros de baixa pressão, como vocês estão vendo aqui nas imagens, tá? As regiões de montanha. No oeste dos Estados Unidos encontraremos o clima frio caracterizado pelo fator altitude. Lembra que eu já comentei com vocês na sala de aula? Então, quanto mais alto, né, em relação ao nível do mar, mais frio. Você pode estar na região mais quente do planeta, entendeu? Mas quanto mais alto, mais frio. Nessas imagens vocês conseguem perceber isso, tá? Tem uma parte mais baixa aqui, ó, tudo verdinho, bonitinho, nas montanhas congeladas. Olha aqui, novamente.
Região mais baixa, tudo verdinho, cheio de vegetação. Região alta, congelada. Então, quanto mais alta, mais frio, tá? A temperatura diminui em média de 0,6 graus Celsius a cada 100 metros de altitude. Tá? Isso é conhecido como frio de montanha. Então, um frio, a temperatura vai diminuindo à medida que se eleva a altitude. Bom, só para que a gente possa entender, tá? Nós temos vários tipos de biomas nessa região da América do Norte. Nós temos as florestas subtropicais, que fica ali no México, né? Bem no comecinho dos Estados Unidos, na parte sul dos Estados Unidos com o México, né? A floresta temperada, que fica na região central dos Estados Unidos, parte do Canadá, né? Possui as 4 estações do ano muito bem definidas. As florestas de conífera, que é muito comum no Canadá, tá? Muito comum na região central do Canadá, uma extensa área, inclusive é muito explorado pela indústria de papel e celulose. A tundra, bem no Ártico, né? Já no extremo do Polo Norte. E a região fria de montanha, que tem relação com a altitude. Ok, pessoal, vamos parar por aqui hoje, tá? Na próxima aula, na sequência dessa aula, eu vou falar sobre a América Central e depois sobre a América do Sul. Espero que tenha ajudado vocês. Valeu, até a próxima e bons estudos!